irmãos, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Gostaria de estar aqui compartilhando mais uma palavra com vocês, que fica no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25 até o 33, em nome de Jesus. Deus ele vai falar conosco. Diz assim o título, a ansiosa solicitude pela vida. Todos nós temos um pouco de ansiedade, mas aqui a Bíblia está falando da ansiedade exagerada, porque fala ansiosa solicitude pela vida, o título. Jesus diz assim aos discípulos, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aí ele diz assim, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aí ele vem agora exemplificando, ele vem agora dando um exemplo, ele vem agora mostrando como ele trata até dos animais, como ele veste as plantas do campo, ele dando uma lição de vida, um exemplo para todos nós. Observai as aves do céu. Ele manda que nós venhamos a observar o quê? As aves do céu. Ele diz assim, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então, se Deus ele cuida dos pássaros, se ele vai lá, Deus ele permite ali que no pé de goiaba ou pé de manga nasça o fruto e venham os pássaros ali e se alimentam, quanto mais a nós que fomos feitos à imagem e semelhança dele. Porque na verdade o maior prazer que Deus ele tem é de abençoar os seus filhos. Por exemplo, quando Deus ele fez o homem, ele fez questão de plantar um jardim para colocar o homem. Deus sempre quis o bem para o ser humano que se afastou de Deus pelos seus maus caminhos. Mas aqui ele diz, observa as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, e os pássaros, se você for parar para você prestar atenção, eles já acordam de manhã cantando. Olha que maravilha! Por quê? Porque eles não são ansiosos, porque Deus ele dá tudo a eles. Deus não deixa. Que dia que você já viu um pássaro morrer de fome? Você nunca vai ver. Por quê? Porque Deus, outro exemplo, quando você joga ali um pedaço de pão, um pedacinho de pão, você acha que você está fazendo bem para aquele animal. Mas não, antes de você fazer o bem, foi Deus que colocou aquele bem no seu coração para você estar alimentando aquele pássaro. Porque nós somos pessoas ruins. Pela nossa natureza carnal, se fosse por nós mesmos, a gente não jogava nem um pedacinho de pão ali para um passarinho. Mas por causa da bondade de Deus que Ele coloca dentro de nós, há uma palavra que fala sobre isso, que toda a bondade que há dentro de nós é Deus que coloca também, nós fazemos isso. E aqui Deus, Jesus, Ele dá outro exemplo, lá no 28. Mas antes, no 27, Ele diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, por mais ansioso que você esteja, você não consegue acrescentar um côvado, é uma medida. Você não consegue acrescentar uma medida na sua vida, porque a ansiedade ela é assim, você vive algo antecipado. Aquele algo está para acontecer, mas você quer antecipar. Por que muitas pessoas estão depressivas? A ansiedade mata. A ansiedade ela gera depressão. A ansiedade, muitas das vezes, ela causa na pessoa um mal-estar, que vai levar a pessoa a perder a vontade de viver, porque a pessoa acha que os planos, os sonhos dela nunca vão se realizar. Então diz assim, no 28, aí ele cita aqui, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Qual foi o rei mais rico da terra que já existiu até hoje? Foi Salomão. Imagine as vestes de Salomão, como eram lindas, perfeitas. Mas aqui Deus ele cita Salomão, ele diz, eu vos afirmo que nem Salomão se vestiu como qualquer deles. Ou seja, esse lírio, ele não é ansioso. E ele cresce, ele não trabalha nem fia. Mas só que Deus dá vestimenta para essa flor. E você já percebeu como é linda uma flor, como é lindo um lírio do campo? Por quê? Porque Deus ele se preocupa
Se Deus ele se preocupa com a natureza que ele fez para o homem, quanto mais nós, que somos feituras dele. E diz assim, no 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, aí ele diz, homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Então ele está dizendo, não se preocupe com comida, não se preocupe com veste, não se preocupa com as coisas dessa vida, porque sou eu que sustento vocês. Ou seja, são as pessoas do mundo que não conhecem a Deus que se preocupam com essas coisas. Olha o que diz aqui, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, se preocupe primeiro com as minhas coisas, que aquilo que você precisar eu vou te dar. E ele diz assim, 34, para encerrar, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, o dia de amanhã ele vai existir ainda, você tem que viver hoje, porque você está vivo agora. Daqui a 1 hora, 2 horas, você não sabe se você vai estar vivo. Então toda ansiedade tem que ser retirada da nossa vida, ansiedade exagerada. Lá em 1 Pedro 5, 7, diz o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de nós. Lá em Filipenses, para encerrar, 4, 6, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Como que você faz para você sair dessa ansiedade? Aqui está dando a dica, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, não é naquela coisa, não, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelo quê? Pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, quando você estiver ansioso por algo, lance ali nas mãos de Deus, lance em Deus, faça-se conhecido diante de Deus, pela oração, pela súplica. Tem vontade de casar? Coloca nas mãos de Deus. Está ansioso para casar? Coloca nas mãos de Deus. Está ansioso para arrumar um emprego? Coloca nas mãos de Deus. Está ansioso para que Deus ele venha fazer uma transformação na sua família? Lance sobre Deus, faça-se conhecido em oração perante Deus. Está querendo que o seu filho saia das drogas? Faça-se conhecido perante Deus pelas orações, pelas súplicas, com ações de graça, como a palavra está dizendo aqui em Filipenses 4, 6. Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus e que ela possa nos edificar para a glória de Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém?